Vivemos tempos em que Deus está removendo véus e expondo corações. O que antes permanecia oculto nas sombras, agora vem à luz com uma intensidade que não pode ser ignorada. C.S. Lewis, em sua profunda compreensão da natureza humana, escreveu: "A integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Mas e quando Deus decide que é hora de todos olharem? Você tem notado como pessoas que pareciam íntegras, confiáveis e até espirituais estão sendo expostas em suas verdadeiras motivações? Por que tantos relacionamentos que pareciam sólidos estão se desfazendo diante de revelações chocantes sobre o verdadeiro caráter de alguns indivíduos? Não se trata de coincidência ou de uma época particularmente difícil. Estamos testemunhando um movimento soberano de Deus que está trazendo à tona o que sempre esteve presente, mas cuidadosamente mascarado. O narcisista, esse mestre da dissimulação, construiu sua vida sobre pilares de engano, manipulação e controle sutil. Por anos, décadas até, conseguiu manter uma fachada impecável, conquistando admiração, respeito e até mesmo devoção daqueles ao seu redor. Mas há algo que ele não consegue controlar: o tempo de Deus para revelar a verdade. A Escritura nos ensina que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E essas palavras estão se cumprindo diante dos nossos olhos de forma extraordinária. Lewis compreendia que o mal pode ser desfeito, mas não pode ser desenvolvido em bem, e é exatamente isso que estamos presenciando. O mal que foi semeado em segredo está sendo colhido publicamente, e aqueles que foram vítimas de abuso narcisista finalmente estão vendo a justiça divina em ação. Mas por que agora? Por que Deus escolheu este momento para expor o verdadeiro caráter do narcisista? A resposta está na própria natureza de Deus como protetor dos oprimidos e defensor dos injustiçados. Durante muito tempo, vítimas de abuso narcisista sofreram em silêncio, questionando sua própria sanidade, carregando culpa que não lhes pertencia e vivendo sob o peso de relacionamentos tóxicos que drenam sua energia vital. Deus viu cada lágrima, ouviu cada oração sussurrada na madrugada e registrou cada injustiça cometida nas sombras. A importância de compreender este momento vai além da satisfação pessoal de ver a verdade revelada. Trata-se de um chamado para nos prepararmos espiritualmente para as mudanças que estão por vir. Quando Deus expõe o narcisista, Ele não está apenas revelando o caráter de uma pessoa, Ele está purificando relacionamentos, comunidades e até mesmo igrejas inteiras. Você está preparado para as revelações que podem abalar estruturas que pareciam inabaláveis? Está disposto a enfrentar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa no início? O processo de revelação divina do caráter narcisista não acontece de forma aleatória ou superficial. Deus, em sua sabedoria infinita, orquestra circunstâncias que forçam o narcisista a revelar sua verdadeira natureza quando ele menos espera. É como se uma luz divina fosse acesa nos momentos mais estratégicos, iluminando comportamentos que antes passavam despercebidos ou eram justificados com explicações convincentes. Observe como isso tem se manifestado ao nosso redor. Líderes que pareciam humildes, sendo expostos por sua arrogância e sede de poder. Cônjuges que se apresentavam como amorosos, revelando-se controladores e manipuladores. Amigos que aparentavam lealdade, mostrando-se interesseiros e falsos. O padrão é sempre o mesmo. Situações de pressão ou crise que removem a máscara e revelam o coração verdadeiro. A história bíblica de Balaão ilustra perfeitamente essa dinâmica. Externamente, ele era um profeta respeitado, alguém que falava em nome de Deus e tinha reputação entre as nações.
Mas quando foi confrontado com a oportunidade de lucrar às custas do povo de Deus, sua verdadeira natureza foi exposta. Deus permitiu que ele seguisse seu caminho, mas não sem antes revelar, através de uma jumenta, que até mesmo os animais podiam ver o que Balaão escolhia ignorar. A presença do anjo do Senhor bloqueando seu caminho destrutivo. Outro exemplo poderoso é o de Acã, que manteve uma fachada de fidelidade enquanto secretamente violava os mandamentos divinos. Sua cobiça escondida não apenas trouxe consequências para ele, mas afetou toda a comunidade de Israel. Quando Deus decidiu expor seu pecado, não houve como esconder ou manipular a situação. A verdade veio à tona de forma inegável e as consequências foram inevitáveis. Geazi, servo de Eliseu, representa outro aspecto do caráter narcisista. A capacidade de estar próximo da unção e ainda assim permanecer corrompido internamente. Ele testemunhava milagres, servia a um homem de Deus, mas seu coração estava dividido entre a aparência de espiritualidade e a ganância pessoal. Quando mentiu sobre os presentes de Naamã, Deus não apenas expôs sua desonestidade, mas permitiu que as consequências de seus atos se manifestassem fisicamente através da lepra. Esses exemplos bíblicos revelam um padrão consistente. Deus permite que o narcisista construa sua fachada por um tempo, mas sempre chega o momento da revelação. E quando esse momento chega, não há argumentação, manipulação ou charme que possa reverter a exposição. A verdade se torna tão evidente que até mesmo os mais próximos e leais começam a enxergar a realidade que estava diante deles o tempo todo. No contexto atual, temos visto esse padrão se repetir de forma impressionante. Pessoas que ocupavam posições de liderança espiritual sendo expostas por comportamentos abusivos que duraram décadas. Relacionamentos que pareciam exemplares, revelando dinâmicas de controle e manipulação que causaram traumas profundos. Figuras públicas que construíram impérios baseados em carisma, descobrindo que suas máscaras não resistem ao escrutínio divino. O mais fascinante nesse processo é como Deus usa as próprias palavras e ações do narcisista para expô-lo. Eles se contradizem, revelam informações que deveriam permanecer ocultas, ou agem de forma tão extrema que sua verdadeira natureza se torna inegável. É como se Deus removesse a capacidade deles de manter a fachada, forçando-os a mostrar quem realmente são por trás das máscaras cuidadosamente construídas. Solução espiritual para navegar este tempo de revelações começa com o reconhecimento de que estamos presenciando um movimento soberano de Deus. Jesus ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele decide revelar a verdade, nenhuma força humana pode impedir esse processo. A resposta adequada não é o choque ou a amargura, mas a adoração a um Deus que finalmente está fazendo justiça aos oprimidos. C.S. Lewis, em sua obra O Problema da Dor, explorou como Deus usa circunstâncias difíceis para revelar verdades que precisam ser conhecidas. Ele escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. O que estamos vendo agora é Deus gritando através das circunstâncias, forçando revelações que não podem mais ser ignoradas ou negadas. A fé genuína se torna nossa âncora durante este processo. Quando nossa confiança está firmada em Cristo e não em pessoas, as revelações sobre o caráter dos outros não nos destroem, mas nos fortalecem. Aprendemos a discernir entre a aparência externa e a realidade espiritual, desenvolvendo uma maturidade que nos protege de futuras manipulações. O apóstolo Paulo advertiu sobre os últimos dias, quando haveria homens amantes de si mesmos,
Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição se encaixa perfeitamente no perfil narcisista e Paulo nos instrui: destes afasta-te. A sabedoria espiritual nos ensina que quando Deus expõe alguém, Ele está nos protegendo. Cada revelação é um ato de misericórdia divina, impedindo que continuemos sendo enganados ou manipulados. Lewis observou que a experiência é um professor brutal, mas você aprende. E as revelações atuais são lições valiosas sobre discernimento espiritual e proteção divina. A oração se torna fundamental neste processo. Não oramos por vingança, mas por sabedoria, para compreender o que Deus está fazendo e por proteção contra a amargura. Pedimos discernimento para reconhecer padrões similares no futuro e coragem para estabelecer limites saudáveis quando necessário. O perdão também encontra seu lugar adequado neste contexto. Perdoamos não porque o comportamento narcisista é aceitável, mas porque nossa liberdade não pode depender das ações ou arrependimento de outros. Como Lewis escreveu, perdoar não significa desculpar, e podemos perdoar mantendo distância segura daqueles que foram expostos. A aplicação prática destes princípios em nossa vida diária requer vigilância espiritual e sabedoria sobrenatural. O primeiro passo é reconhecer que as revelações atuais não são coincidência, mas parte de um plano divino maior. Quando vemos o verdadeiro caráter do narcisista sendo exposto, nossa resposta deve ser de gratidão a Deus por sua proteção e justiça. É crucial desenvolver discernimento espiritual para reconhecer os sinais precoces do comportamento narcisista. Aprenda a observar não apenas palavras, mas ações consistentes ao longo do tempo. O narcisista pode manter uma fachada por períodos curtos, mas padrões de comportamento sempre revelam a verdade. Preste atenção em como a pessoa trata aqueles que não podem oferecer nada em troca, como reage à correção ou crítica construtiva, e se demonstra empatia genuína ou apenas performática. Estabeleça limites claros, baseados em valores bíblicos, não em emoções ou pressão social. Muitas vezes, somos pressionados a manter relacionamentos tóxicos em nome da unidade ou amor cristão. Mas a verdadeira sabedoria reconhece que alguns relacionamentos são destrutivos e devem ser limitados ou encerrados. Como ensina Provérbios, o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem as consequências. Não tente consertar ou salvar o narcisista exposto. Esta é uma tentação comum, especialmente para pessoas compassivas que acreditam poder ajudar através de amor e paciência. Mas o narcisismo é uma condição que requer reconhecimento pessoal e arrependimento genuíno, algo que raramente acontece sem consequências severas. Sua responsabilidade é proteger-se e proteger aqueles sob seu cuidado, não reformar o caráter de outros. Busque apoio em comunidades saudáveis, onde a verdade é valorizada acima da aparência. Cerque-se de pessoas que demonstram integridade consistente, que admitem falhas e buscam crescimento genuíno. Evite ambientes onde a imagem é mais importante que o caráter, onde questões legítimas são silenciadas em nome da paz, ou onde líderes se colocam acima de qualquer prestação de contas. Documente padrões de comportamento quando necessário, especialmente em situações que envolvem segurança pessoal ou familiar. O narcisista frequentemente nega ou distorce eventos passados.
e ter registros claros pode ser crucial para manter sua própria sanidade e proteger outros. Isso não é paranoia, mas prudência bíblica. Invista em seu próprio crescimento espiritual e emocional. Estude as Escrituras sobre discernimento, sabedoria e relacionamentos saudáveis. Busque aconselhamento cristão quando necessário, especialmente se você foi vítima de abuso narcisista. A cura é possível, mas requer tempo, apoio adequado e muitas vezes ajuda profissional. Mantenha-se firme na verdade, mesmo quando ela é impopular ou causa desconforto. Haverá momentos em que outros tentarão minimizar ou negar as revelações sobre o narcisista, especialmente se ele ocupava a posição de influência. Sua responsabilidade é permanecer fiel ao que Deus revelou, não convencer outros que ainda não estão prontos para ver a verdade. Pratique gratidão pelas revelações, por mais dolorosas que sejam. Cada exposição é um ato de misericórdia divina, protegendo você de danos futuros e libertando você de relacionamentos baseados em mentiras. Como diz Romanos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chegamos ao momento de profunda reflexão sobre este tempo extraordinário que estamos vivendo, onde Deus está removendo véus e expondo corações com uma clareza que não pode ser negada. Se você tem testemunhado essas revelações em sua própria vida, saiba que não está sozinho nesta jornada de descoberta e muitas vezes de dor. Mas lembre-se, cada verdade que vem à luz, por mais dolorosa que seja inicialmente, é um passo em direção à liberdade genuína e aos relacionamentos autênticos que Deus sempre desejou para você. A exposição do verdadeiro caráter do narcisista não é apenas sobre justiça, é sobre restauração. Deus está limpando sua vida de influências tóxicas para abrir espaço para relacionamentos baseados em verdade, mutualidade e amor genuíno. Como Lewis escreveu, a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, e as revelações atuais são o despertar que muitos de nós precisávamos para enxergar a realidade que estava diante de nós. Este é um tempo para celebrar a justiça de Deus, mesmo quando ela vem acompanhada de tristeza pela perda de relacionamentos que descobrimos serem baseados em ilusões. É um tempo para agradecer por um Deus que vê, que ouve e que age em favor daqueles que foram silenciados e manipulados. É um tempo para reconhecer que nossa identidade e valor nunca dependeram da aprovação ou validação daqueles que agora estão sendo expostos. A sabedoria que ganhamos através dessas experiências se torna um tesouro que nos protegerá no futuro. Aprendemos a valorizar a autenticidade acima do carisma, a consistência acima das palavras bonitas e a humildade acima da confiança performática. Desenvolvemos um discernimento que é presente de Deus para nossa proteção e para a proteção daqueles que amamos. Não permita que a decepção com pessoas se transforme em cinismo ou desconfiança generalizada. Existem pessoas íntegras, relacionamentos saudáveis e comunidades onde a verdade é valorizada. Deus está removendo o que é falso para abrir espaço para o que é genuíno. Confie no processo, mesmo quando ele é doloroso. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, agradecemos por tua justiça, que finalmente está trazendo à luz o que estava oculto. Obrigado por nos proteger através dessas revelações, mesmo quando elas causam dor inicial. Pedimos sabedoria para compreender o que estás fazendo, discernimento para reconhecer padrões similares no futuro e coragem para estabelecer limites saudáveis. Cura nossas feridas.
restaura nossa confiança em relacionamentos genuínos e usa nossa experiência para ajudar outros que ainda estão descobrindo a verdade. Que possamos ser instrumentos de Tua luz em um mundo que precisa desesperadamente de autenticidade. Em nome de Jesus, que é a verdade que liberta. Amém. Agora eu te convido a compartilhar nos comentários. O que mais te impactou nesta reflexão? Você tem testemunhado essas revelações em sua própria vida? Como Deus tem usado essas exposições para te proteger e te libertar? Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para compreender que não está imaginando coisas, que suas percepções são válidas e que Deus realmente vê e age em favor da justiça. Se você já passou por esse processo de revelação e está do outro lado, conte sua história de restauração para encorajar aqueles que ainda estão processando descobertas dolorosas. Se você está no meio do processo, saiba que não está sozinho e que há esperança do outro lado da verdade. Continue acompanhando este canal, onde sempre abordaremos temas que edificam, libertam e trazem clareza espiritual para tempos confusos. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com pessoas que podem estar passando por revelações similares. Juntos, podemos criar uma comunidade onde a verdade é celebrada, onde a autenticidade é valorizada e onde cada pessoa encontra a liberdade que Cristo oferece. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.